Então, pessoal, primeiramente eu queria falar um pouquinho aqui para vocês sobre os nossos recursos, né, que a gente vai utilizar aqui um pouco na disciplina, né? Então, aqui a gente já tem a nossa disciplina no Google Sala de Aula. Por enquanto, existem 3 pessoas aí na nossa sala, na nossa Google Sala de Aula. Aqui é importante que vocês entrem, tá? Para que eu vou estar disponibilizando aqui, sempre que a gente tiver alguma atividade, alguma coisa, vai ser disponibilizada as notas aqui, então vocês têm acesso, né? Imagino que alguns de vocês aí, enquanto educadores, enquanto profissionais de educação, já trabalhem, né, com o Google Sala de Aula, já utilizem a ferramenta. Inclusive, é uma das ferramentas que a gente vai estar trazendo aqui na nossa disciplina nos próximos dias, né, para a gente conhecer um pouquinho, para a gente direcionar um pouco também aí de como utilizar, né, de como utilizar de forma mais efetiva ao Google Sala de Aula nas nossas disciplinas, no nosso dia a dia, né? Então, aqui a gente vai estar deixando, eu deixei aqui para vocês 2 materiais, né? O questionário para conhecimento, que a gente vai estar registrando aqui algumas informações. Basicamente, é para um controle aqui da disciplina, tá? Nós vamos estar aqui. Gostaria que todos vocês, né, entrassem lá pelo link, deixassem aqui nome completo, e-mail, de preferência o Gmail, tá? Porque preferencialmente um Gmail? Porque através do Gmail eu consigo já incluir vocês direto no Google Sala de Aula sem precisar que vocês entrem por aquele link. E um outro ponto também é que através do e-mail do Gmail eu consigo direcionar vocês nos links das aulas, e vocês tendo esse direcionamento, vocês não precisam, por exemplo, ficar solicitando, né, aí a entrada quando a gente for começar a aula. Então, tendo já vocês lá no convite, certo? Eu já direciono para vocês. Então, tem 2 formatos de entrar no Google Sala de Aula, pessoal. Tem através do link, certo? E se vocês utilizarem, por exemplo, o aplicativo do Google Sala de Aula, vocês podem ir lá no aplicativo, incluir uma nova sala, né? E vocês digitarem esse código aqui. Digitando esse código, vocês conseguem também entrar no Google Sala de Aula, certo? Tem tanto pelo link de convite, quanto aqui pelo código que vocês conseguem entrar, certo? Se porventura vocês, alguns aqui eu estou vendo que vocês não estão informando que não estão conseguindo, qualquer coisa vocês me sinalizam em privado, alguma coisa que a gente vai verificando, tá? Então, a gente vai estar utilizando o Google Sala de Aula. Esse questionário, tá? Basicamente, vocês vão disponibilizar aqui o nome completo, o e-mail, tá? Preferencialmente Gmail. Se quem não tiver, pode deixar o e-mail do Hotmail ou algum outro e-mail institucional, certo? Aqui vocês vão direcionar qual a turma da pós-graduação que vocês são. E eu fiz 2 perguntinhas aqui discursivas para entender um pouco da demanda de vocês, o que a gente pode construir também aqui ao longo desses próximos dias, tá? Qual a sua maior dificuldade em relação ao uso das tecnologias? Pode ser um uso geral ou pode ser um uso mais direcional para a questão da educação. Fiquem à vontade para responder. E o que gostaria de aprender na disciplina, ver, de repente, alguma ferramenta. Eu queria aprender mais sobre o Google Sala de Aula, eu queria aprender mais sobre, sei lá, o Kahoot, que é uma ferramenta que eu utilizo, mas não sei como, né, queria aprender, sei lá, como criar esse formulário do Google aí, integrá-lo com uma Google Sheets, né, que é uma planilha do Google, como trazer esses dados, como manipular. A gente pode também verificar um pouco disso. A partir dessas informações, eu vou estar planejando aí as próximas aulas, certo? A partir dessas informações que vocês direcionarem aqui, para a gente fazer uma disciplina mais personalizada, muito mais com base nas dúvidas de vocês, naquilo que vocês desejam aprender, do que naquilo que eu vejo como essencial para a disciplina, certo? A gente vai estar direcionando aqui também, pessoal, deixei lá no grupo da disciplina. Então, quem não está no grupo da disciplina, entrem, por gentileza, eu deixei o link lá do grupo, tá? Se vocês não conseguirem entrar no grupo, às vezes tem uma pequena interferência lá, então você me chama lá no privado, porque eu não estou conseguindo entrar no grupo, que eu direciono para que vocês possam entrar.
Então, o nosso registro, tá, de chamada, que é muito importante também para depois construção do diário, construção da frequência de vocês, que inclusive a frequência vai ser interessante aqui para as nossas avaliações, vai ser feita através do Google Formulário também. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Né? Bem simples, bem específico. Vocês vão estar direcionando sempre ali no início da aula ou durante a aula. Vocês vão estar direcionando o nome completo de vocês, a data, né, que poderá ser a data de hoje, né, então vocês registram de hoje como aí 14 de 12 de 2021 e registra aqui qual a turma que vocês fazem parte. Então, nome completo, data referente à aula e qual a turma que vocês fazem parte. Clicou em enviar, ele já chega para mim, já tem uma planilhinha com os dados, então eu já consigo integrar esses dados também e direcionar posteriormente para a construção dos diários, tá? Então, basicamente, esses digamos assim, 4 primeiros... Oi, Karina. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar, e quem faz parte das duas turmas de pós-graduação? Então você pode botar uma das duas, tá? E eu verifico Coloca lá uma agora. das duas? Pode colocar uma das duas, que não tem problema. Lá Tá no bom, registro obrigada. eu tenho informação disso. Então, basicamente, pessoal, esses primeiros avisos, né? Primeiro, entrem no grupo da disciplina, e lá eu vou estar direcionando conteúdos, a gente pode conversar um pouco mais especificamente lá sobre a disciplina, tirar dúvidas, vocês podem mandar sugestões, né? Podem, de repente, compartilhar algum conteúdo relevante que vocês achem interessante os outros conhecerem, a gente pode ir direcionando isso também, certo? Mas, assim, eu vou estar mantendo também uma comunicação mais parcial no grupo das disciplinas. É mais para fins de organização mesmo, para a gente poder ter esse grupo à parte da disciplina, já que nós estamos com 2 turmas de pós fazendo essa mesma disciplina, então fica mais interessante ali da gente poder manter a comunicação mais assertiva. Então, primeiro, entrem no grupo, a gente vai estar passando informações lá, já deixei alguns avisos, que basicamente são esses que eu estou passando agora. Segundo aviso, certo? Entrem no Google Sala de Aula. Se alguém tiver com algum tipo de problema, alguma restrição para a entrada, pode ser pelo link, pode ser pelo código da turma. Se tiver alguma dificuldade, sinaliza lá no grupo ou manda para mim em privado, que eu verifico antes da entrada de vocês, tá? Terceiro ponto, respondam o questionário para auxiliar aí na produção das nossas próximas aulas. E, por fim, fiquem atentos ao registro de chamada, tá? Sempre antes da aula, durante a aula, ali vocês entram aqui, deixam as informações, que já fica registrado aqui para mim, ok? Certo? Então, pessoal, basicamente essas 3 informações que eu gostaria de trazer para vocês um pouco hoje, e vamos direcionar aqui para a nossa aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte mais introdutória da disciplina, tá? Certo, então deixa eu só voltar aqui. Compartilhar a tela do slide. Eu vou estar disponibilizando esse slide também para vocês lá no grupo, para que vocês possam ficar atentos, assim como a literatura que a gente vai utilizar na disciplina, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouco sobre tecnologias educacionais, né? A nossa disciplina para esse mês, né? Teremos 3 encontros. Então, basicamente, falando um pouquinho sobre a nossa disciplina, o que nós vamos buscar compreender um pouco aí nesses próximos 3 encontros, né? Basicamente aí entender um pouco, né, desses novos paradigmas sociais, esses processos de informatização da sociedade, nada muito aprofundado, né, porque nós vamos ter poucos encontros, a ideia é que essa disciplina seja um pouco mais prática, mas se a gente entender um pouco também do que essas mudanças estão ocorrendo, essa revolução tecnológica, né, agora que a gente está verificando aí esse avanço da tecnologia nunca visto, né, então a gente vai conversar um pouco disso. Verificar aí também um pouco das possibilidades, limite de uso dessas tecnologias na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino como um todo, como a tecnologia sendo vista como um recurso facilitador da aprendizagem, né? Um recurso facilitador desse processo aí de ensino-aprendizagem, né? Talvez vejamos um pouco também aí das políticas públicas de acesso tecnológico na escola e
as alternativas metodológicas para a inserção das novas tecnologias aí como ferramenta de aprendizagem, que é justamente essa parte prática. O que a gente pode utilizar hoje em nosso favor, enquanto educadores, enquanto professores, em termos de tecnologias que possam nos auxiliar, favorecer e direcionar um pouco melhor, até em termos de adaptação, né? Acredito que todos nós estejamos passando justamente por esse processo de adaptação a esse meio mais tecnológico, em especial agora, né, que durante a pandemia, que todos nós tivemos que nos desdobrar um pouco aí para desenvolver, né, habilidades, desenvolver competências ligadas à tecnologia que até então muitos de nós não tínhamos, né? Então, basicamente é isso que a gente vai ver. Temos alguns objetivos, né, que é analisar as concepções toda da tecnologia, da cultura, comunicação e informação, né, identificar, resgatar um pouco aí desses processos de inserção das novas tecnologias aí dentro da educação, essas tecnologias digitais de informação e comunicação dentro da educação. Falar um pouco também aí de reconhecer os efeitos positivos e negativos do uso das tecnologias no cotidiano escolar, identificar, aí discutir o uso devido, né, de programas educativos, repensar essa produção, né, de entender até que ponto, por exemplo, esse material que a gente utiliza hoje, esses recursos, essas ferramentas são favoráveis aí a nossa profissão, né, o nosso dia a dia, né, enquanto educadores, enquanto profissionais de educação, né? E conhecer aí algumas ferramentas, né, algumas estratégias tecnológicas para uso em sala de aula, né, que a gente vai estar verificando um pouco também de algumas tecnologias mais específicas, talvez aí as mais utilizadas hoje, né, para a gente poder direcionar um pouco aí também o nosso aprendizado. Aí aqui, conteúdo, a gente vai estar falando um pouco sobre teorias da informação, falando um pouco sobre gerações histórico-cognitivas, sobre cybercultura, cyberespaço, né, as TICs e as TDICs, convergência de mídias, era da conexão, as tecnologias aí digitais e educação, nativos digitais e meios digitais, a ideia do professor 2.0, né, que está surgindo agora nessa nova era digital, e aí falar um pouquinho também sobre letramento digital, certo? É isso que nós vamos estar buscando aqui, verificar na disciplina. Aí nós vamos ter 3 encontros, tá? Aí dia 14 hoje, dia 21, na próxima terça-feira, dia 28, fazemos o encerramento. Nosso horário aí é das 19 às 22, né? Mas nós já tivemos alguns encontros anteriormente, vocês viram que a gente geralmente nunca vai até às 22, dependendo do conteúdo, a gente encerra ali um pouquinho antes, 9h30, 9h40. A gente entende um pouco também aí da dificuldade, né, e do quanto é cansativa a nossa rotina hoje, né, de todos que trabalham ali 8, 10 horas por dia e ainda assistir a aula à noite fica bastante cansativo, então a gente entende um pouco aí, né, de outras atividades que vocês realizam também ao longo do dia a dia, né, para a gente não estender tanto aí as nossas aulas e ficarmos aí com uma questão mais cansativa, digamos assim, né? Então, as nossas avaliações, a gente vai buscar a atividade prática, a participação ativa de vocês, a presença nas aulas, né? Então, talvez aí alguma atividade extra-classe para a gente poder direcionar aqui para a disciplina, né? E que nossa metodologia serão aulas expositivas, uso de ferramentas digitais e algumas atividades práticas que a gente vai estar buscando aí desenvolver ao longo desses próximos dias, tá? Ao final da aula de hoje, eu vou estar direcionando uma primeira atividade para vocês, uma parte mais básica, né, para a gente direcionar aí. Então, nas próximas aulas, a gente faz aí algo mais prático, digamos assim, certo? Então, passadas essas primeiras informações, vamos ao conteúdo propriamente dito, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar um pouco aqui. A gente vai direcionar aqui a nossa disciplina. Então, para a gente falar de tecnologia, para a gente falar de digitalização, para a gente falar de online, para a gente falar de tecnologias digitais, tecnologias na sala de aula, é importante a gente conhecer um pouco de onde vem, né, de onde vem essa ideia da tecnologia, o que é o conceito de tecnologia, né? E a palavra tecnologia, assim como
muitas outras palavras utilizadas aqui na nossa língua portuguesa, né, elas derivam em grande parte do grego, em grande parte também do latim, né? A palavra tecnologia em si, ela deriva do grego, né, que vem aí, o grego tecno, né, que vem de tekne. Quem já leu um pouco de filosofia, em especial aí Aristóteles fala muito na tekne, né, que a tekne é a arte, né? Então, antigamente, na época dos gregos, a arte era muito valorizada, né? A arte em si como um todo, ela era valorizada e ela vem dessa ideia de algo técnico, né? Fazer algo de forma técnica, né? Que vem aí essa questão da palavra técnico. O que é uma pessoa técnica, né? Lá para o grego antigo, é uma pessoa que é especialista em fazer algo, é uma pessoa que ela traz ali uma especialidade, né? Os artesãos da época, sejam escultores, sejam artistas de rua, sejam algum tipo de arte que era praticada na época, eram consideradas pessoas extremamente inteligentes, pessoas dotadas ali de um nível de inteligência, de técnica, de arte, né? Então eles eram extremamente valorizados. A arte em si, grega, né? A cultura helenística, né? A cultura grega, ela é muito presente e é base, uma das bases para a nossa sociedade atual, né? E a palavra logia, né? Ou logia, do grego logia, vem de logos, né? Que quer dizer linguagem, quer dizer proposição, e quer dizer também conhecimento, logos, né? Então você vai ter uma série aí por exemplo, de disciplinas de ciências que levam logia na frente, psicologia, sociologia, né? Porque essa palavra logos, essa palavra logia, tem a ver com a linguagem, tem a ver com conhecimento, né? Então, se nós fôssemos pensar aí no conceito de tecnologia, a gente ia ter tecnologos, né? O tecnologia, como aí conhecimento da arte, o conhecimento da técnica, ou a arte do conhecimento, ou a arte da linguagem, aí de forma mais grotesca, pensamos assim, né? Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente vai estar verificando que nós temos um termo, né? Esse termo tecnologia, ele é muito utilizado, é um termo, diríamos até mais genérico, porque ele é um termo utilizado para atividades especificamente humanas, né? Atividades de domínio humano. Atividades essas que são baseadas, né, no conhecimento de um processo ou de mais processos, né, e no manuseio de ferramentas. Então, quando a gente pensa em tecnologia, hoje está muito mais voltado, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa nos smartphones, a gente pensa nos computadores, a gente pensa aí nas tecnologias, nas questões de tecnologias digitais, mas a tecnologia em si é tudo aquilo que o homem criou, né? Tudo aquilo em termos de atividades humanas, de domínio humano, que o homem criou, embasado no conhecimento ou no manuseio de ferramentas que possibilitou fazer, né, acrescentar ou tornar possível aí as mudanças, né? A mudança na natureza, a mudança nos meios, né? A mudança, em especial, a transformação que o homem fez com aqueles recursos que eram ditos naturais desde os primórdios da humanidade. Então, quando o homem começou lá, né, na Idade da Pedra, por exemplo, a construir as suas primeiras ferramentas, né, e depois na descoberta do fogo, e depois nós tivemos aí o homem trabalhando na agricultura, então o homem foi desenvolvendo primeiramente tecnologias, né, que atendiam às necessidades básicas, né, então o homem precisava criar aquele primeiro machadinho de pedra para cortar, por exemplo, a carne que ele se alimentava. Ele usou ali a tecnologia para criar, por exemplo, as cestas que colhiam as frutas, né, colhiam ali frutas, legumes e sementes para questão da alimentação, né? Ele criou ali as primeiras tecnologias. As lanças para caça, e essa tecnologia foi avançando e, basicamente, o que o homem fez em termos de tecnologia, né, com essa criação da tecnologia?
ele basicamente, ao longo do tempo, ele tornou a possibilidade de reduzir o tempo ou ganhar mais tempo. Então, a tecnologia ela começou muito primitiva, muito ali voltada para a questão da naturalidade, e hoje nós chegamos, por exemplo, né, não sei se vocês acompanham notícias aí digitais, notícias do mundo aí digital. Se antes nós construímos ali os primeiros machadinhos para cortar carne, a primeira lança ali de pedra para matar animais para consumo, hoje a tecnologia ela chegou a um nível de que, por exemplo, agora o Facebook, né, o Mark Zuckerberg recentemente lançou aí, mudou a empresa que administra o Facebook como um todo, se transformou na chamada Meta. Eles estão criando agora o metaverso. O que é o metaverso? O metaverso ele é uma realidade alternativa, uma realidade virtual, em que nós poderemos utilizar essa tecnologia para, por exemplo, virtualmente, né, digitalmente, fazer coisas do dia a dia, visitar lugares, conversar com pessoas, né? Então, hoje o metaverso, por exemplo, a possibilidade de você utilizar a holografia, né? Então, por exemplo, hoje se nós fôssemos utilizar essa aula aqui como metaverso, nós poderíamos utilizar essa tecnologia a ponto de que nós criaríamos uma sala de aula virtual em que todos pudessem estar ali em uma presença digital, sentados nas cadeiras, sentados ali nas mesas, e a gente simulando uma realidade virtual, aliás, uma sala de aula virtual. Então, a ideia do metaverso é que, por exemplo, você possa proporcionar encontros virtuais em, vamos lá, um café em Paris, tá? Então, vamos escolher uma cafeteria em Paris e, virtualmente, todos nós vamos lá para o metaverso e vamos nos comunicar em tempo real e sentar todos naquela cafeteria para a gente poder conversar, né? Inclusive, há algumas ideias voltadas para a tecnologia, por exemplo, acredito que vocês também conheçam o Elon Musk. O Elon Musk é um dos grandes entusiastas hoje da tecnologia no mundo também, é o cara que está querendo colonizar Marte, é o cara que está desenvolvendo aí uma rede de internet mundial, ele quer levar a internet para todas as pessoas, para todos os lugares do mundo, fazendo isso através da Starlink, né, que é uma empresa, a Starlink é uma empresa que constrói aí dispositivos, né, e constrói também satélites artificiais que estão conectados o tempo todo. Né? Então, a gente está vendo aí a ascensão da tecnologia 5G, a ascensão dessas tecnologias. O Elon Musk, ele tem ainda uma outra empresa chamada Neuralink, né, que eles estão, no momento, construindo um chip, tá, que poderá ser conectado ao cérebro das pessoas, futuramente, e pessoas que têm problemas neurológicos, pessoas que têm ali algumas disfunções, doenças relacionadas à questão neurológica, poderão ter um processo de reabilitação, e existe um projeto aí a ser feito até 2045, né, que é, de fato, transformar ali, digamos assim, uma pessoa em um robô. Como é que funciona isso? Eles querem implantar esse chip no cérebro da pessoa. Esse chip ele vai fazer basicamente o que o computador faz. É como se você fizesse, o projeto ele é até um pouquinho assustador, digamos assim, porque eles querem, de fato, fazer um processo de upload. O que é upload? Né? Eu vou carregar para dentro desse chip, certo? Para dentro desse chip, as memórias, né, as lembranças, a gente vai fazer um backup, certo, da pessoa naquele chip, que poderá, por exemplo, ser implantado aí em outra tecnologia, de repente num robô, e aquela pessoa ter acesso ali, aquele robô ter acesso às memórias, né? Obviamente, assim, uma coisa meio que beira o absurdo, né? A gente pensar um pouco nisso é um pouquinho assustador, mas existem projetos para isso, né? Inclusive, existe uma série no Amazon Prime chamada Upload, né? Que é justamente demonstrando essa tecnologia, né? Então, lá, quando uma pessoa morre, né, nessa série,
os dados, né, esses dados, é feito um backup aí dessa tecnologia, das memórias, das lembranças da pessoa para um determinado local ali, para que possa ter acesso. Né? Então, a tecnologia tem avançado muito em termos da saúde, educação, né? Hoje a gente tem aí essa oportunidade, né? Antigamente nós tínhamos as salas de aula, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas a sala de aula ela era estritamente presencial. Hoje nós estamos aqui, vocês todos estão em casa, estão no trabalho, em outro lugar, eu estou aqui na minha casa e nós estamos nos comunicando, participando de uma aula virtual. Então, isso há alguns séculos atrás fosse algo completamente impensável, né? Fosse algo completamente ali indedutível para aquelas pessoas que existiam na época. Né? Então, alguns comentários que vocês deixaram aqui, a Silvana botou o seguinte: a tecnologia atual tem sido uma grande ferramenta para a transformação de modo geral, mas principalmente na área da saúde tem sido significativamente, enganchei aqui, pessoal, significativamente importante, né, de fato. Não sei se vocês viram, né, uns cientistas americanos criaram lá os primeiros robôs vivos, né, então é uma tecnologia, tá, desenvolvida que mistura robótica com células-tronco. Então, a ideia é que esses robôs, no futuro, eles consigam ser voltados para a medicina, para fazer reestruturação de DNA, reestruturação de órgãos, né? Então, tem todo um processo aí sendo feito em relação a isso, né? A Tassiana falou o seguinte: acredito que o maior desafio vencido atualmente foi nós, os professores, nos adaptarmos totalmente a esse mundo tecnológico. Sem palavras para definir a experiência. Né? E Silvana completou assim: a sociedade tem sido muito beneficiada com a tecnologia, né? Claro que tudo tem seu lado positivo e negativo, basta saber usar. Né? A Tassiana fala o seguinte, completa aqui: jamais entraremos na sala de aula sem a tecnologia, não seríamos mais tão complexos. A tecnologia ela está fazendo parte do nosso dia a dia. Né? Então, hoje, aqui praticamente é impossível a gente viver sem isso aqui. A gente faz tudo pelo celular, a gente resolve tudo pelo celular. Então, há uma constante, né, de que a tecnologia ela se torne cada vez mais presente na vida das pessoas. Né? Então, hoje, existe um projeto, não sei se vocês viram hoje, de construir a unificação da identidade digital. Né? Então, há uma ideia aí que nos próximos anos nós tenhamos uma única identidade e ela vai servir como uma identidade universal. Né? A gente não, que vai substituir RG, CPF, então a gente vai ter uma identidade universal em que nós seremos identificados através dessa ID digital, dessa ID universal, em qualquer lugar do mundo. Então, ali, as informações elas vão ser coletadas e as pessoas que tiverem acesso a essa ID digital terão acesso aí às nossas informações, documentos, né, histórico de saúde e tal. Então, isso é um projeto também aí para os próximos anos. Aqui no Brasil já tem um projeto piloto, né? Se não me engano, em Santa Catarina a gente já tem um projeto piloto dessa ID digital que vai substituir, por exemplo, a identidade, ela vai substituir o CPF, então ela vai ser utilizada a mesma coisa para ambas as situações. Né? Então, já existe aí, com essas mudanças que ocorreram agora durante a pandemia, né, os passaportes de vacina e tal, há uma ideia de que isso se torne cada vez mais presente no nosso dia a dia. Né? Fora aí que outras coisas, né? Hoje a gente já consegue pedir comida através de aplicativo, lá nos Estados Unidos já existem, aqui no Brasil também, supermercados e lojas que você não utiliza mais dinheiro, supermercados e lojas que não tem mais caixa, né? Não tem mais pessoas no caixa. Hoje você pode utilizar, por exemplo, um relógio como esse, que você vai estar lá cadastrado seu cartão de crédito, você faz as suas compras, passa ela num caixa ali digital, e na hora de pagar você só direciona lá o seu cartão de crédito, que vai estar aqui na tecnologia do celular, aliás, pode ser o celular, pode ser um relógio, você passou lá, tá tudo acertado lá. Então, assim, é um paradoxo da tecnologia, porque ela avança, mas algumas coisas vão se perdendo, né? Algumas profissões vão se perdendo, por exemplo. Né? Então, caixa, supermercados, né? Hoje os drones substituíram, né? Antigamente a gente tinha aquelas coberturas, aquelas filmagens,
era uma pessoa com a câmera tamanho do mundo do helicóptero fazendo filmagens. Hoje você tem um drone que faz essas filmagens, que é uma solução muito mais barata, uma solução muito mais prática e com uma qualidade 10 vezes superior àquelas filmagens que eram feitas antigamente. Né? Então, aí são esses avanços das tecnologias, da tecnologia ou das tecnologias. Né? Então, vamos lá. Então, o que são as TICs? Né? O que são as tecnologias de informação e comunicação? Né? Então, estamos falando de tecnologias de comunicação para chegar nessas tecnologias adentrando a sala de aula, adentrando aí todo esse universo da educação. Quando a gente usa esse termo TIC, né? As chamadas tecnologias de informação e comunicação, a gente está falando de tudo aquilo que envolve, né, aquisição, armazenamento, processamento de informação por meios eletrônicos ou digitais. Porque antigamente nós tínhamos o quê? Como é que a informação chegava até as pessoas? Através, por exemplo, do jornal. Né? Então, quando surgiu a imprensa, né, há alguns séculos atrás, as pessoas basicamente recebiam as informações através do jornal. Né? Então, você tinha um entregador de jornal, você tinha ali todos os dias aquelas impressões, né? Tem as pessoas que o jornal era comprado, né? Então você comprava ali o jornal e as pessoas entregavam na sua casa e tal. E era o principal meio de informação. Posteriormente, nós tivemos aí, como especial, o rádio, né? A descoberta do rádio que veio lá das outras tecnologias e não sei se vocês sabem, mas os principais avanços tecnológicos e os principais avanços que surgiram das tecnologias, elas vieram por conta das grandes guerras. Né? Então, muito da tecnologia que nós utilizamos hoje, né, surgiram nas grandes guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, né? Então, o rádio, né, em especial também, tecnologias mais digitalizadas surgiram nas guerras e vieram para nós até hoje. Né? Então, o que nós tivemos? Né? Tínhamos o jornal, tínhamos a mídia impressa, digamos assim, surgiu o rádio, depois surgiu a televisão, depois surgiu o telefone, surgiu os computadores e hoje surgiu a internet. Então, tecnologias digitais elas representam toda aquela informação que é utilizada por uma finalidade, além de uma comunicação, que é feita por quê? Por meios eletrônicos digitais, certo? Então, não são as informações que são distribuídas por meios impressos, por exemplo, como revistas e jornais, mas toda aquela informação que é distribuída de forma digital ou eletrônica, seja através do rádio, da televisão, dos computadores, da internet, das mídias sociais, né? Então, essas são as TICs, essas são as chamadas tecnologias de informação e comunicação. O resultado aí, ela resultou, né, as TICs, elas resultaram da fusão de diversas outras tecnologias da informação, né, como a informática, tecnologia da informação, mídia eletrônica, então elas surgiram a partir dessa fusão de outras tecnologias, visando, como eu falei anteriormente, até mesmo ganhar tempo, reduzir o tempo. Então, antes, para uma notícia chegar para a gente esperava o jornal chegar em casa. Hoje, essa notícia ela sai em tempo real. Muitas vezes, no momento que está acontecendo, ela chega num plantão na televisão, ela chega num canal do YouTube, né? Então, acho que imagino, não sei se vocês acompanharam aí, mas houve até meio que uma questão coletiva quando surgiu aí recentemente aquela ideia de que poderia haver um tsunami no Brasil, né? O vulcão lá da ilha do La Palma, nas Ilhas Canárias, né? Quando houve a erupção, surgiu ali o burburinho de que poderia haver um tsunami e as pessoas começaram a compartilhar isso, começaram, inclusive, alguns canais do YouTube, alguns perfis do Instagram, começaram a transmitir ali a erupção do vulcão em tempo real e as pessoas assistindo ali para ficarem por dentro, né? Então, é um formato de tecnologia aí de TIC que a gente tem hoje, certo? Aí, o que são as mídias, né? As mídias é o principal produto das TICs, né? As mídias
todo esse vasto, complexo sistema de expressão que a gente tem. Mídia, né, vem da palavra meio, né, que vem de mídia e vem de médium, né, que são palavras aí latinas. Então, assim, mídia é tudo aquilo que é produzido através de uma tecnologia. Por exemplo, eu estou gravando essa aula hoje. Ela vai ser disponibilizada através de uma mídia. Esse arquivo da aula, que depois eu vou ter que encaminhar o link lá para vocês com a pasta, né, das aulas gravadas, né, ela se transforma em uma mídia, uma produção, é um meio. Né? Então, é tudo aquilo que a gente utiliza como meio para divulgar, para difundir, para veicular a comunicação. Né? Então, essa mídia ela pode ser impressa, ela pode ser um jornal, ela pode ser uma revista, ela pode ser um panfleto, ela pode ser uma mídia eletrônica, né? Ela pode ser um e-mail, por exemplo, ela pode ser uma mídia digital, né? Uma mídia digital, músicas. Né? Então, hoje, por exemplo, acredito que talvez alguns de vocês aqui sejam assinantes do Spotify ou do YouTube Music, né? Antes, pensem aí na diferença da mídia em si. Da época, antigamente eram chamados bolachões, né? O disco de vinil, ali que comportava ali pouquíssimas músicas. Hoje você tem acesso à mídia digital das músicas, num stream aí de música, por exemplo, como Spotify, que você tem acesso ali a milhões, né, de músicas pagando o preço ali. Né? Antes você comprava o disco, comprava a fita, comprava o CD, comprava o VHS. Hoje você vai ali no aplicativo, baixa ele no seu celular, né, paga um valor único ali por mês, né, e nós vamos ter aí acesso a milhões, né, milhões de informações ali de músicas. Né? Os CDs arranhavam, exatamente, né? Os discos arranhavam, né? Os CDs arranhavam também, né? Depois vieram os DVDs, né? E quem nunca teve aquela bolsa recheada de CD e DVD em casa, ali, né? Cheio de música, de MP3, né? Então, quem nunca teve aí, né? Essas mídias também, né? Então, basicamente, a mídia é isso, né, pessoal? Ela pode ter tanto física quanto digital, né? Hoje nós temos aí a questão das mídias sendo muito em tempo real, né? Hoje, como a Bionara está trazendo aí, hoje temos música de qualidade na hora que quisermos, e música de todo e qualquer tempo, sejam as mais atuais, inclusive as mais antigas, né? A Silvana complementa assim: a tecnologia é realmente fantástica, toda informação chega muito rápido. Antes, quando uma pessoa viajava para São Paulo, se comunicava por cartas, né? Depois surgiu o orelhão, né? Então, quem não lembra da época dos mensageiros, né, pessoal? A época da Telerne, né? Então, eu era criança, mas eu lembro muito bem. Antes dos orelhões, existia a Telerne. As pessoas ligavam para a Telerne, o mensageiro ia na sua casa, informar que tinha ligação e você tinha que ir até ali a Telerne para atender. Depois surgiram os orelhões, né, que foram aperfeiçoados até chegar na tecnologia dos smartphones que a gente tem hoje. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje, com um celular na mão, tá? Nós temos muito mais acesso à informação do que, por exemplo, o imperador romano, né? E falo imperador romano porque o Império Romano ele era gigantesco, e o imperador ele tem acesso a todas as informações que aconteciam no Império, tá? Hoje nós temos, através do celular, muito mais informação do que o imperador romano tinha na época dele, lá os Césares da vida, né? Então, assim, hoje, através do celular, a gente roda o mundo ali, você baixa aqui o Google Earth, você baixa aqui o Google Maps, você baixa aplicativos até de realidade virtual, você consegue acessar muita coisa através do celular, né? Certo? Então, surgindo aqui, e computador e mídias na atualidade, né? Desculpe os erros de ortografia aí, pessoal, digitei um pouquinho rápido. Então, assim, hoje na atualidade, né, os computadores, essa digitalização toda que a gente está vivenciando, essas mídias, elas estão cada vez mais se fundindo, se tornando interrelacionadas. Essa tecnologia computacional digital hoje, ela está cada vez mais sintetizada, cada vez mais interrelacionada. Diga-se de passagem aí, o metaverso, né? O metaverso é essa inter-relação das mídias digitais.
certo? Então, hoje, por exemplo, dentro de uma realidade virtual, você cria uma experiência em que a pessoa ela tem toda uma experiência sensorial, tá? Toda uma experiência sensorial, em que, por exemplo, você pode ver e ouvir um determinado lugar, certo? Ouvir determinados sons. Então, por exemplo, através de uma realidade virtual hoje, eu posso me inserir, por exemplo, dentro de um teatro onde está tocando uma orquestra. E ali ouvir a orquestra, ver ali as pessoas. Né? Então, ter uma experiência sensorial. Um dos projetos lá do Elon Musk, da Neuralink, é juntar, por exemplo, pessoal, o metaverso com aquele chip que eu falei para vocês, para que nós tenhamos, inclusive dentro da realidade virtual, experiências táteis, experiências sensoriais, porque até então a nossa experiência sensorial dentro de uma realidade virtual, ela está limitada à questão visual, auditiva, certo? E a questão da fala. Estão querendo criar um meio de que essas experiências se tornem cada vez mais humanas, digamos assim. Então, de que você consiga, por exemplo, ter sensações táteis dentro da realidade virtual, certo? E sensações olfativas também. Inclusive, tá, existe uma empresa de uma brasileira hoje, de uma neuroengenheira brasileira, que eles estão criando uma tecnologia para que você possa enviar, por exemplo, por e-mail, né, por uma mensagem, o cheiro de alguma coisa, a essência, né, o odor, né, o aroma, por exemplo, de um perfume, certo? Então, como é que funciona isso, pessoal? Existe uma máquina hoje em que essa máquina, ela dispara, certo? Como é que eu posso dizer? Ela dispara uma informação auditiva, tá? É um áudio em que a pessoa escuta, e esse áudio, ele estimula em uma determinada frequência ali os nossos receptores sensoriais aqui, que estão bem aqui, acima do nosso nariz aqui, os receptores olfativos. Então, essa informação entra pelo nosso ouvido e ela caminha até os receptores aqui de percepção olfativas, que vai estimular, através de impulsos elétricos no cérebro, esses receptores, e eles, enquanto acionados, como são receptores olfativos, ali nós vamos conseguir, em nível cerebral, sentir o cheiro de alguma coisa, o cheiro de um perfume, por exemplo. Certo? Então, a tecnologia ela está extremamente avançada nesse momento, tá? Aí é o seguinte, para a gente poder contextualizar, para a gente poder problematizar um pouco aí sobre essa questão tecnológica na sala de aula, na educação. Então, se a gente pensar aí, olha, qual foi a evolução da tecnologia na sala de aula nos últimos 800 anos? 800 anos porque a gente vai pensar aí na primeira estruturação de uma sala de aula, que isso ocorreu há mais ou menos 800 anos atrás, né? E o que já foi utilizado em sala de aula desde então, desde aquela época até hoje, né? Então, trouxe aqui uma informaçãozinha visual, o slide acabou bagunçando aqui, mas aqui a gente tem, por exemplo, pessoal, uma sala de aula lá no ano por volta de 1200, né? Era aquela sala de aula muito mais antiga, em que você tinha o professor aqui num púlpito, né? E os alunos aí todos nessa postura de ouvintes, nessa postura ali de existe um dono do saber, né? Existe aqui um dono do saber que está repassando a informação para essas pessoas. Aqui vocês, na época aqui da Idade Média, né, a gente vai ter ali, era ensinado muito mais as artes, a filosofia, a leitura, né? Então, a gente tinha ali as chamadas, né, que não sei se vocês conhecem, as artes liberais, né, o trivium, o quadrivium, que ensinava-se música, ensinava-se literatura, né, ensinava-se retórica, como artes ali fundamentais para aquela época, né? Posteriormente, a gente vai ter algumas mudanças ao longo dos anos aí,
Aqui é a sala de aula, aqui bem na época aí da palmatória, podemos assim dizer, né? As crianças, a alfabetização infantil que foi iniciada, mas tínhamos a educação de uma forma muito mais rígida, né? De uma forma muito mais voltada para a questão de um aprendizado mais corretivo, né? Então, as crianças aprendiam a ler, o processo de alfabetização era aliás, bastante diferente do que a gente tem hoje, né? Os métodos de alfabetização eram bem diferentes. Então, as crianças aprendiam, mas tinha aquela coisa do castigo, tinha aquela coisa, né, de se você não aprendia, você tinha uma punição. Mas, como sempre, foram utilizados aí livros, né? Depois, por exemplo, no processo de alfabetização bem mais recente, aí dos anos 80 para cá, nós tivemos o advento das cartilhas, né, o uso das cartilhas. Então, são todas aí tecnologias educacionais que vieram sendo evoluídas, né? Aqui ao lado a gente já vai ter uma sala de aula um pouquinho diferente, com o uso aí de quadro, né, com o uso de giz. Então, a gente já tem um pouco de diferença. Antes, era muito mais voltada para o aprendizado através da escuta e da leitura. Aqui passou-se, né, a utilizar aí uma representação gráfica dos estudos, utilizou-se os quadros, né? E aqui temos uma sala de aula aí por volta dos anos 2000, mais ou menos, né? Em que uma sala de aula onde as pessoas estão aprendendo aí através de computadores, né? Hoje a gente já tem uma evolução a mais, né? Hoje a nossa sala de aula aqui, ela está estritamente virtual, né? Então eu estou aqui na minha casa, vocês estão aí na casa de vocês, né? Então, uma sala de aula em que vocês aí, talvez alguém esteja acessando por um notebook, por um PC, esteja acessando por um celular, né? Então, a sala de aula totalmente descentralizada hoje, né? Então, Marisa deixou aqui a seguinte contribuição. Hoje, a tecnologia nos permite que os processos manuais de produções sejam mecanizadas na plena produtividade. É possível imaginar cenário de ficção científica, mas nesse exato momento, em algum lugar do planeta, há inovações tecnológicas, né? O homem buscando maneiras eficazes de fazer as coisas que ele transforma a sua realidade e era o tempo que vive. Exatamente, Marisa, é exatamente isso, né? Então, hoje, cenários que, como você falou da ficção científica, cenários que foram produzidos em um dado momento através da imaginação, estão sendo concretizados hoje, né? Quem leu, por exemplo, aí o Admirável Mundo Novo, né, vai perceber que muito do que foi tratado naquela obra, do Admirável Mundo Novo, está sendo visto hoje através da tecnologia, né? Então, já está sendo a contribuir com o seguinte, isso realmente nos define em 2021. Exatamente, essa sala de aula virtual, essa sala de aula digital, né? Aí, como eram as nossas aulas, né, pessoal? Como eram as nossas aulas aí? Vamos fazer um momento nostálgico aqui na nossa aula de hoje para a gente poder entender, né? Ali, o quadro negro surgiu lá por volta do século XVIII, né? O quadro branco veio surgir por volta da década de 80, ainda é muito utilizado nas aulas, né? Acho que hoje dificilmente a gente tem um quadro que usa giz, né? Acho que em algumas instituições você vai ter ali o quadro branco, mas com uma partezinha ali bem pequena do quadro negro para utilizar giz, né? Não sei se vocês ainda utilizam giz, né? Mas basicamente hoje que a grande maioria de nós utiliza mais o quadro branco, né? Eu gosto muito na aula presencial utilizar o quadro, só que professor, eu gosto muito dos slides, mas eu estou com slide, estou com texto, mas eu gosto de rabiscar o quadro, de fazer conexões, de demonstrar muito a parte escrita, né? Então tivemos aí esse surgimento. Aí viemos aí evoluindo, né? Tivemos o mimeógrafo, surgiu lá no século XIX, né? Thomas Edison que patenteou o mimeógrafo, né? E a gente utilizamos aí, acho que aí na década de 90, ainda utilizamos muito o mimeógrafo. Não sei se hoje, né, vocês ainda utilizam o mimeógrafo para algumas coisas, mas acho bem difícil, né? E o mimeógrafo, acho que ele é muito representativo, né, para a gente aí na sala de aula, né? Quem nunca pegou a folhinha ali com aquele cheiro de álcool, né, e ficou inalando ali, né? Quem nunca fez isso na sala de aula, né, pessoal?
Então, tivemos aí uma evolução para o mimeógrafo. Então, de uma tecnologia que era, começamos com os livros, passamos para o quadro, tivemos um mimeógrafo, ali a gente já tinha uma condição de ter mais uma questão mais impressa das atividades, dos textos, a gente escrevia ali, conseguia reproduzir ali, né, de forma mais escalável, né? Então, você, através do mimeógrafo, você escrevia ali, por exemplo, uma avaliação, uma atividade, né, e a gente fez ali, surgiu agora essa oportunidade, né, de você reproduzir ali de forma mais massiva aquilo que era escrito à mão, né? Então, deixa eu ver aqui. Alexandre está dizendo o seguinte: fui do tempo do quadro de giz e agora da lousa digital e viva a tecnologia. Bem difícil, mas era muito bom cheirar a prova, exatamente, né? Todo mundo fazia um pouquinho isso de forma escondida, né? A Silvana contribui, que avanço, viu? E a Lucilene fala o seguinte: os caixas eletrônicos inovadores igual aos Estados Unidos já estão bem pertinho de nós, né? Na capital do RN Natal e na capital do Ceará, em Fortaleza. Em alguns supermercados já percebemos, né, o número de pessoas nos caixas menores. E já pude presenciar uma compra no caixa eletrônico, quando a gente faz a leitura do código de barras, passa o cartão, paga e pronto, é muito simples, prático e rápido, né? Exatamente, Lucilene. Hoje você faz tudo pelo celular, né? Hoje você, com os bancos digitais, por exemplo, né, a moda é o Pix, né, agora, né? Então, hoje você faz tudo pelo celular, né? Então, antes a gente passava horas e horas na fila de um banco ou de um caixa eletrônico ou ali de uma lotérica para poder sacar um dinheiro. Hoje, eu, por exemplo, mal utilizo dinheiro de papel. Eu dificilmente, assim, a não ser que seja uma coisa bem específica mesmo, mas eu só utilizo cartão, débito e crédito e Pix, né? Que o Pix aí, como a Maria está trazendo aí, que não sabe mais fazer o que fazer com dinheiro de papel, né? O Pix é um novo dinheiro de papel, né? Então, hoje a gente está direcionando tudo, e a ideia é que isso se torne cada vez mais digital, cada vez mais, de forma mais avançada, né? Aí aqui, pessoal, não sei se vocês chegaram a utilizar, né, mas o Episcópio, né, que foi aí uma das ferramentas também que surgiu através da tecnologia da educação, a tecnologia que surgiu ali no iniciozinho do século XX, foi utilizado por um tempo, né? O Episcópio ele foi, digamos assim, o primeiro protótipo dos projetores hoje. Então, acho que talvez não o Episcópio, mas talvez alguns de nós tenhamos utilizado o retroprojetor, né? Alguém aí utilizou o retroprojetor em sala ou participou de aulas em que utilizava o retroprojetor, né? Aquelas folhinhas transparentes ali em que o professor inseria a folha que era projetada, né? Esse aí sim, professor. O retroprojetor, né? Então, isso aqui aí tinha um trabalhozinho, né, com as folhas, né? As folhas tinham que ser impressas ali naquela folha transparente para poder aqui, utilizava um mecanismo aqui de iluminação, né? Então, é mais bem interessante. Aí nós passeamos um pouquinho também, né? Chegamos na era dos computadores, né? Nós tivemos aí o primeiro uso de computador em sala de aula no Brasil só na década de 70, já agora do século XX, né? Lá na UFRJ. E hoje, a gente nem computador para algumas coisas utiliza mais, está utilizando celular, né? Então, tivemos essa evolução que começou lá da leitura, da reprodução, daquele professor que lia, né? Depois o professor que ensinava o conteúdo, a leitura dos livros, as cartilhas, os quadros, né? Algumas ferramentas, mimeógrafo, e fomos chegando até a nossa era dos computadores, né? Esse aqui é um computador bem mais antigo, né? Um computador aqui da década, aí acho que de 80, por aí, mais ou menos, como surgiu esse tipo de microcomputador, né? Então, aqui até então não existia, né? Aí chegamos até hoje, né? Dali foi o Data Show que utilizamos até hoje, utilizamos Data Show hoje. Hoje eu utilizo Data Show nas minhas aulas, né? Tivemos aí esse avanço, surgiu ali na década de 80, né? Foi inserido. O Data Show é a evolução do Episcópio, é a evolução do retroprojetor, né? Então, hoje nós produzimos imagens aqui através do Data Show
em Full HD, em 4K, então são imagens muito melhores. Hoje você reproduz as questões digitais, né? A gente utiliza, né, até mesmo hoje, ferramentas como HDMI, alguns que utilizam, alguns data shows hoje utilizam Wi-Fi, né? Então você nem precisa mais conectar os cabos, né? Você só reproduz ali através do Wi-Fi a informação que está sendo ali direcionada no notebook, por exemplo, ou no computador, né? Aí chegamos aqui, pessoal, de 1990 para cá, a internet que faz parte aí do nosso dia a dia, chegou para ficar, chegou para revolucionar, literalmente, assim, as relações humanas, e não seria diferente com a questão da educação. Tanto que nós estamos aqui fazendo uso de Wi-Fi, fazendo uso de internet cabeada para transmitir aqui a nossa aula. Então, está cada um aí, talvez no conforto da sua casa, aí no sofá, na cama, não sei o que vocês estão fazendo, mas utilizando a internet aqui como a principal ferramenta, né, de aprendizado. Então, com esse advento da internet, a gente passa pelo que hoje nós estamos vivenciando aí, de forma muito profunda, a revolução digital, né? Então, todas aquelas formas tradicionais, pessoal, que nós tínhamos, papel, correio, TV, rádio, elas estão sendo substituídas por essa interação digital, computadores, as redes, né? Então, todas aquelas interações, né, que alguém trouxe aí agora há pouco, a Silvana falou da carta, né? Então, antigamente a gente escrevia uma carta para chegar com um mês, né? Às vezes demorava até um pouco mais para chegar e ficava ansioso para receber aquele retorno, né, daquela carta. Hoje, você manda aqui uma mensagem em tempo real para a pessoa no WhatsApp e chega para ela de forma instantânea. Então, se a gente pensar um pouco assim na evolução que isso teve nos últimos anos, a gente vai ter uma noção do que essa revolução digital proporcionou. Dados em tempo real, né? Vivências em tempo real. Hoje nós estamos aqui em tempo real conversando, né? Utilizando tecnologia, utilizando a internet em específico, e a ideia, né, da internet é que isso se torne cada vez mais, seja cada vez mais potencializado. Por exemplo, com a chegada do 5G agora, as interações em tempo real, elas serão muito mais específicas, elas serão muito mais rápidas. Tá? Então, por exemplo, esse alinhamento de 5G, metaverso, né, utilização de robótica, né, de neuroengenharia, vai transformar muito as relações. Hoje a gente já fala na questão, por exemplo, do transhumanismo. O que é o transhumanismo? É quando você faz a junção do homem e da máquina, do homem do robô, do homem da robótica, né? Então, você trabalha com um transhumanismo. Então, pessoas, por exemplo, que utilizam braços robóticos, pessoas que utilizam... foi desenvolvido agora, recentemente, né, a manipulação de braços robóticos pelo cérebro. Então, a pessoa ela vai conseguir manipular, certo? Uma mão ou um braço inteiro robótico através do cérebro. Então, ele tem as conexões neurais, as conexões elétricas, eletrônicas, elas são conectadas diretamente nos neurônios do nosso córtex motor. Então, a pessoa ela vai conseguir manipular uma mão robótica através do pensamento, através aqui da questão neurológica, né? Como se fosse o braço real dela. Então, a gente está vivenciando essa revolução digital. Certo? Professor, Pois não, né? mas às vezes dá saudade daquelas cartas que a gente escrevia antigamente, não dá? Sim, De sim. receber, de escrever mesmo, porque, como se diz a história, saiu do hábito, né, da gente fazer isso, essas cartas, essas correspondências. Porque a carta, ela tem uma questão emocional, né? Ela tem uma coisa assim, olha,
é uma pessoa que está distante, é um parente, sei lá, é um namorado, é a namorada, alguém que precisou ir morar fora, um amigo que está distante. Então, você tinha aquela coisa, digamos até assim, mais prazerosa, né, de escrever no sentido, poxa, eu nem sei se vai chegar, às vezes pensava, né, nem sei se essa carta vai chegar, mas você colocava ali a carta, ia muita confissão, ia muito sentimento, ia muito de você naquilo ali, né? Não que hoje a gente não consiga expressar isso, por exemplo, através do WhatsApp, através de uma mensagem. Mas a carta tinha um que a mais. Era a sua letra, né? Tinha a sua assinatura ali. Né? Você fazia aquilo ali com um certo cuidado, né? Então você tinha um cuidado, por exemplo, de não errar. Né? Hoje aqui a gente usa o celular, o próprio corretor já vai corrigindo o que a gente faz. Né? Ali tinha um certo cuidado ali. Essa coisa do cuidado mesmo, em se preocupar em como a pessoa iria receber isso. Né? Talvez hoje a gente está muito no automático, a gente nem pensa mais tanto nessa coisa. Não, vou mandar uma mensagem aqui. E hoje as pessoas por trás do WhatsApp, do Instagram, das redes sociais, são pessoas muito assim que não são pessoas, digamos assim, originais, não são pessoas que estão sendo ali assertivas, elas não estão sendo tão realistas. Verdade. Eu acho que a carta é mais verdadeira do que essas mensagens assim que a gente escreve. Às vezes, como você está explicando aí, não é uma coisa tão real que você, né, na hora ali você manda, às vezes você não quer mandar aquilo e já foi, né? Isso, exato. A carta tem todo aquele processo de você receber, de você reler novamente, de guardar, né? Quantas cartas a gente não recebeu do namorado? Exatamente. Hoje, meu esposo, a gente se comunicava, ele morava em São Paulo, e eu morava aqui, então a gente namorava por carta, né? Nessa época era carta. Eu fui pedida por telefone. Era por carta, as mensagens. E a gente, nossa, era um sonho receber uma carta e guardava com tanto carinho. E vinha perfumada mais, viu? Tinha essas personalizações, né? Também vinha perfumada, vinha com cartão, vinha com outra coisa ali, um que a mais, né? Então, hoje você manda um oi ali no WhatsApp, oi, tudo bem, fala de qualquer jeito, né? Então a gente talvez tenhamos perdido um pouco dessa essência, né? Dessa parte mais emocional, mais sentimental na parte da nossa comunicação, né? Certo? Aí, pessoal, nessa questão da revolução digital, nós vamos ter um processo de substituição. Por exemplo, aí o livro, né? O livro, quando nós tivemos a oportunidade lá, na época em que surgiu a imprensa, nós conseguimos democratizar a educação, democratizar o acesso. Né? Então, o livro, ele se tornou, né, durante muito tempo, uma substituição barata e em massa da instrução. Né? O livro, ele traz informações geralmente instrutivas, ensinando a fazer algo ou falando sobre algo. O computador, por outro lado, ele é uma substituição barata e em massa da interação. Ou seja, através do livro, eu conheço o autor pelas palavras dele, né? Pela instrução, pelo que ele tem a me dizer. Hoje, através de um computador, eu posso ter acesso, por exemplo, a uma palestra desse autor desse livro, em tempo real, sei lá, ele está fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube e ali eu consigo, por exemplo, mandar uma mensagem que ele vai responder. Ou até mesmo aqui, nesse momento aqui, nós estamos tendo um momento de interação em tempo real. Então aqui, a Maria falou agora, vocês mandam uma mensagem, então a gente está interagindo. É uma comunicação que pode ser massiva, né? Nós temos aqui 30 pessoas na sala e podemos todos aqui interagir. Qualquer um de vocês agora pode ligar a câmera, pode ligar o áudio e interagir. Então, é uma interação em tempo real. Essa revolução digital,
ela proporcionou antes o que era ali muito mais analógico, muito mais até difícil de chegar, né? Então, por exemplo, quem já viu aqueles filmes de filmes medievais, né, e tal, alguma série nesse sentido, viu que como é que era feita a comunicação, às vezes na guerra, às vezes em alguns períodos lá, através dos pombos, né, os chamados pombos correio, né? E muita gente, pessoal, não sabe por que o pombo voltava, né? Então, muita gente não sabe talvez muita gente se pergunte, mas como é que o pombo ele conseguia voltar, né, para um determinado lugar? Então, os pombos, pessoal, eles são animais que onde eles nascem, eles têm uma permanência, eles têm um senso de localização para o local de nascimento deles, certo? São aves que têm uma capacidade de migração muito forte para o local onde eles nasceram. Então, o que fazia? Você tinha ali uma província, sei lá, seria um castelo ali, que aquele pombo foi criado ali. Quando você deslocava esse pombo para um outro local, que não era aquele local do nascimento, e você soltava, a primeira coisa que ele ia fazer era buscar, em termos de geolocalização, retornar para a sua cidade de origem, para o seu local de nascimento. Então, os pombos correios, eles só conseguiam ir para um determinado lugar. Então, soltava-se o pombo, ele voltava para o local onde ele nascia. Então, por isso que os pombos correios conseguiam transmitir essas informações. Aí é o seguinte, a gente está vivendo, digamos, podemos até dizer que estamos vivenciando a geração internet. Eu trouxe algumas fotos de crianças hiperconectadas, crianças com smartphones, utilizando tablets em sala de aula. Então, essa geração internet que nós estamos vivenciando hoje, em que ambientes, tecnologias de acesso à informação e aprendizado, elas estão radicalmente diferentes do que a gente encontrava há anos atrás. São estilos totalmente diferentes de aprendizado, há uma dissonância tecnológica e de conhecimento em relação aos professores. Por quê? Imagino, não sei se vocês se depararam aí, de repente, com alguns alunos de vocês, que conhecem mais tecnologia do que vocês. As crianças, mesmo hoje, parece que conhecem mais tecnologia do que a gente, porque elas estão muito mais direcionadas para isso. Então, esse processo de aprendizagem isso tem um impacto muito grande na motivação do aprender, na aprendizagem. Então, a gente até pensa um pouco também no nosso papel, e enquanto educadores, enquanto professores profissionais de educação, nós precisamos estar muito mais seletivos, muito mais antenados, e criar, por exemplo, uma ligação, que a gente vai ter com os alunos, com os nossos educandos, ter uma ligação, assim, muito mais humana, muito mais presente. Por quê? Porque hoje, com o acesso à informação, certo? Uma determinada pessoa, uma criança que ela quer aprender matemática, por exemplo, ela pode ir lá no YouTube. Ela pode ir lá na internet e assistir aulas de matemática com outros professores, ou ler livros, fazer alguma coisa. Mas ela tem o desejo de aprender com o professor, com a professora. Então, assim, o que distingue, como é que a gente resolve essa dissonância, é com esse processo de humanização. A sala de aula com o professor, seja ela virtual ou presencial, tem essa questão o diferencial do professor hoje ser essa conexão, a transmissão de conhecimento, a construção de conhecimento de forma conjunta, muitas vezes, com uma conexão humana, afetiva, que supera e muito essa ideia de uma geração, de uma digitalização. Então, assim, a gente pensa hoje o transmitir conhecimento, construir conhecimento pelo professor, talvez hoje nós estejamos vivenciando um momento de muito mais cobrança, de muito mais, como é que eu posso dizer, urgência. Então, pensemos aí que em um ano,
né? Um ano, eu falo um ano assim, devido se tratar de 2020, mas hoje estamos caminhando para 2 anos já de pandemia. Nesses 2 últimos anos, o quanto a gente teve que se desdobrar, se rebolar para aprender como é que entrava no Google Sala de Aula, como é que a gente criava uma sala de aula virtual, como é que a gente mandava uma atividade, né? Como é que a gente tivemos que aprender a utilizar ferramentas, a nos comunicar através de reuniões, a mudar o nosso processo de comunicação, a modificar o nosso processo de interação, porque nós estávamos muito habituados à questão presencial, né? Então, uma reunião de pais, que todos nós participamos algum dia, ela é totalmente diferente, ela é completamente diferente, né? O tete-a-tete ali que a gente tem discutido, conversar com os alunos, né? E a gente muito acostumado, por exemplo, ali aos educandos estarem tirando dúvidas, chamando, professora, tia, vem cá, não sei disso. A gente hoje está, abre aspas, presos, né? Fecha aspas, em uma tela em que muitas vezes nós nem temos acesso a esse aluno, porque está ali com a câmera fechada e a gente não está vendo nem quem é. Né? Então, nós tivemos um desafio muito grande, por exemplo, como tem no último ponto aí do slide, impacto sobre a motivação de aprender. Então, em meio a esse turbilhão de coisas que a gente estava vivenciando, a gente teve que buscar incentivar, motivar, não só os alunos, mas fazer um trabalho muito específico com os pais, né? Porque os pais tiveram essa coisa de receber o peso, né? De receber a carga que para eles até então era só dos professores. Então, nós tivemos que trabalhar, além da educação dos filhos, trabalhar a educação dos pais também. A orientação dos pais de como proceder nesse cenário de pandemia que agora a gente está vivenciando, né? E estamos retomando aí aos poucos, né? Mas, como a Tassiana falou agora há pouco, a tecnologia ainda vai estar muito presente, ainda vai estar muito permanente aqui no nosso dia a dia. Certo? Então, a Josefa está dizendo o seguinte: aprender a usar aplicativos para editar vídeos foi um grande desafio para mim. Perfeito. A edição de vídeos é uma habilidade, né? Aprender a editar vídeos é uma habilidade. Então, essa geração hoje, esse meio que a gente está vivenciando, está exigindo de nós aprender novas habilidades, desenvolver novas competências, e isso tudo em um tempo muito rápido, né? Então, eu aprendi ali a produzir conteúdo para a internet, a produzir conteúdo para os meus alunos, a desenvolver ali um conteúdo que seja interativo, um conteúdo que chame a atenção ali, né? Então, eu pude expandir um pouco mais, fazer um pouco mais, né? Ali, mas eu tive que me desdobrar rapidamente, tive que fazer isso de forma rápida. Isso tem impacto sobre a nossa profissão, a nossa condução, né? O nosso fazer, digamos assim, certo? Então, a gente tem aqui, pessoal, pela primeira vez na história da humanidade, nós também vivenciamos uma revolução generacional. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos uma geração, certo? Que domina com muito mais facilidade e naturalidade as tecnologias do que as gerações anteriores. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos uma geração que praticamente já nasce sabendo utilizar as tecnologias. Então, a gente pensa, se a gente avaliar aquele homem da Idade da Pedra, né, que começou lá, sei lá, bateu uma pedra na outra e descobriu ali, meio que por acaso, que, olha, se eu fizer isso, se torna mais afiada. Isso aqui dá para cortar. E foi ali replicando. Hoje, uma criança de 3, 4, 5 anos, ela pega um celular e ela abre o YouTube. A criança ela não sabe escrever ainda, mas ela vai lá naquele íconezinho do microfone do YouTube e fala o que ela quer ver. Então, ela já domina a tecnologia, né? Em contrapartida, pessoal, essa tecnologia ela está sendo subutilizada, né? Então, o que acontece hoje? Nós poderíamos estar, inclusive, até em questão de termos de inteligência, de níveis intelectuais superiores, mas, assim, hoje há uma massificação
dessa tecnologia, muito voltada a, muitas vezes, assim, para um declínio educacional do que uma contribuição. Por exemplo, hoje as mídias sociais, isso aqui é uma crítica pessoal minha, tá? Hoje você pega a rede social, por exemplo, como o TikTok, certo? Hoje, pessoal, para grandes empresas como Meta, como a empresa do TikTok, Instagram, hoje a principal moeda não é mais o dinheiro, é o tempo, certo? A principal fonte de lucro é o tempo. Então, assim, em termos, hoje o TikTok, o Instagram e essas outras redes sociais, pessoal, dentro da equipe de tecnologia dessas grandes empresas, tá? Existem programadores, existem designers, mas também existem neurocientistas, certo? Existem neurocientistas nas equipes de produção, de construção dessas redes sociais. Por que, por exemplo, que o TikTok e, por exemplo, agora o Kawaii, que surgiu aí também, e o Instagram está se tornando também esse tipo de rede social? Uma rede social em que, assim, olha, você assiste um número X de horas de vídeo e você é recompensado com dinheiro. Dinheiro ainda é, de longe, a maior recompensa que nós temos, tá? Então, a pessoa assiste ali, assiste, parte daquele lucro que a empresa tem é distribuída para os usuários. Para tanto, você precisa assistir X horas, X dias. E o nosso cérebro, pessoal, ele é viciado em recompensa. O nosso cérebro, nós temos um neurotransmissor chamado dopamina, que durante muitos anos erroneamente foi chamado de hormônio do prazer. Ele não é hormônio do prazer, ele é um neurotransmissor que regula todas as questões de motivação e recompensa no nosso cérebro. Então, assim, veja bem, eu estou no TikTok assistindo lá durante um bom tempo e estou vendo a moedinha ali só aumentando aquele valor. Eu estou obtendo recompensas imediatas. E o nosso cérebro, ele busca, para não gastar energia, recompensas imediatas. Então, os neurocientistas que ajudaram a construir, por exemplo, a rede social TikTok, eles tiveram essa grande sacada, eles foram muito nessa linha. Nós precisamos recompensar as pessoas. Nós precisamos ganhar o tempo dessas pessoas em troca de uma recompensa. E por que, pessoal, que eles começam somente com as moedinhas? E você, conforme você vai trazendo nas pessoas, conforme você vai passando mais tempo ali, você vai ganhando mais. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele adora essa experiência gradual. Olha, eu assisti aqui tantos minutos, eu só ganhei 1 centavo. Mas se eu assistir 1 hora, eu posso ganhar mais. E quanto mais tempo os usuários estão ali, naquela rede social, mais tempo eles estão sendo bombardeados por conteúdos que muitas vezes não são de tanta qualidade assim, certo? Mas ali sempre tem um patrocinador, sempre tem uma loja, sempre tem um anúncio de um tênis, sempre tem um anúncio de alguma coisa, né? Que esse anúncio vem lá no TikTok, mas quando você vai para o Instagram, o algoritmo já percebeu que você pesquisou em outro lugar e leva para o Instagram, leva para o Facebook, né? Então, hoje é tudo integrado, é interrelacionado. Então, hoje, pessoal, Reels, TikTok, os vídeos do Kawaii, eles querem muito mais pessoas que não estejam estudando ou trabalhando ou fazendo alguma outra coisa mais produtiva para estarem vidradas na frente de uma tela, seja de computador, ou seja, de um celular em especial. Ali, consumindo conteúdo, consumindo tempo e recompensando essas pessoas de alguma forma, porque isso é benéfico para essas grandes empresas. Certo? Então, a possibilidade, por exemplo, de eu estar numa rede social e ver ali um anúncio, sei lá, de uma TV. Estava ali vendo os vídeos do TikTok, chegou um anúncio de uma TV e eu já estou ali
O meu cérebro ele já está trabalhando ali todo o sistema dopaminérgico, todo o sistema de recompensa sendo trabalhado. Então, pensem como isso é estratégico. Pensem, só para a gente concluir aqui esse assunto, pensem como isso é estratégico. Eu estou na rede social vendo vídeos, dancinhos, vídeos engraçados, aquilo ali para mim é prazeroso. Eu estou sendo recompensado por isso. Então, eu já estou ali ativamente buscando um mecanismo de recompensa. Aí, do nada, meu cérebro está preparado ali, esperando recompensa, vem um anúncio de um produto. Eu estou ali muito mais vulnerável, muito mais potencialmente, certo? E probabilisticamente vulnerável a comprar aquilo que me vem no anúncio do que se eu estivesse fazendo outra coisa. Não significa dizer que eu vou comprar, porque muitos de vocês devem estar pensando assim, ah, Pedro, mas eu não sou tão influenciável assim. Mas tem pessoas que são. Tem pessoas que são. Então a pessoa fica muito mais vulnerável, ela já está ali naquela coisa da recompensa, olha que vídeo bacana, eu estou rindo porque tem uma piada, porque tem uma coisa, eu tenho uma quebra ali, eu estou mais vulnerável, e vem um anúncio de um produto, opa, produto bacana, vou clicar aqui para ver e vou comprar. Ou cliquei para ver, aquele anúncio abriu no teu navegador, depois ele vai aparecer no Facebook, ele vai aparecer no Instagram, ele vai aparecer nos anúncios, por exemplo, de jogos que você baixa, então ele vai estar ali todo integrado. Certo? Então, existe uma manipulação? Sim, existe sim. Existe uma manipulação. E eu sempre trago nas minhas aulas, né, eu sempre recomendo, acho que até para vocês aqui, não sei se das duas turmas, mas pelo menos em uma delas, eu recomendo o documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Assistam o Dilema das Redes e vocês vão consolidar o que eu estou falando aqui para vocês, que eu acabei de falar aqui nesses últimos 5 minutos. Certo? Ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Aí, pessoal, a gente entra numa esfera da educação, dessa educação cada vez mais engajada, cada vez mais em interação com a tecnologia, e podemos pensar, né, inclusive isso não é algo, como eu posso dizer, fora da realidade, é um projeto internacional hoje de transformar a educação, de fala-se, trata-se aí da chamada nova educação. Né? Então, quais são as metas dessa nova educação? Né? Então, por exemplo, reduzir muito o ensino expositivo em classe. Certo? Não se trata mais daquele ensino expositivo da sala de aula, de todos os alunos ali. Né? E é justamente pegar esse reservar esse ensino, esse tempo que seria gasto com ensino muito expositivo para atividades de alto impacto, atividades mais motivadoras, mais inspiradoras. Por isso o uso das tecnologias. Você pega, por exemplo, um exemplo. Eu não sei se vocês já utilizaram em sala de aula, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também, da gamificação. Né? Utilizar a gamificação hoje. Gamificação hoje é utilizado para quase tudo. Você utilizar jogos, você utilizar atividades que sejam baseadas em jogos dentro de sala de aula ou fora dela, tá? Para que você tenha uma interação, aquele momento de ensino que seria somente expositivo, transmitivo, ele agora tem uma interação, ele é mais motivador, ele é mais inspirador. Por exemplo, não sei se vocês utilizam aqui o Kahoot, se alguém já utilizou o Kahoot. Mas o Kahoot, ele é uma das principais ferramentas de gamificação do ensino que nós temos hoje. Dentro do Kahoot, nós podemos criar ali uma atividade, né, que é igual a um jogo, e toda ali a parte de design do Kahoot é como se fosse um jogo, como se fosse um videogame, tá? E você cria ali, por exemplo, uma gamificação em tempo real. Então, sei lá, você pode projetar uma avaliação aqui, você manda um código para os seus alunos, tá? E aqui dentro da sala de aula, a gente vai fazendo, por exemplo, uma prova, uma atividade em tempo real, em que os alunos vão respondendo
e eles vão pontuando e em tempo real vai criando um ranking. E vai aparecendo, então isso se torna mais competitivo, é mais motivador, é mais inspirador para aqueles alunos, porque eles começam ali a querer, não, eu tenho que acertar essa, eu tenho que acertar essa. A gente utiliza muito isso lá na BrisaNet, vez ou outra a gente utiliza nas nossas reuniões, a gamificação do Kahoot. Então a gente, por exemplo, existe ali tudo aquilo que foi feito no mês, né, em termos de metas, em termos de projetos e tal. Então a gente lá no RH está todo mundo antenado nisso. Então o que a gente faz? Utilizo o Kahoot ali para fazer um quiz de tudo aquilo que foi feito naquele mês para ver quem é que está mais por dentro e a gente vai gerando ali uma gamificação em relação a isso. Então, você pode utilizar. Né? Então, o Lucileia está completando aqui. Os professores, especialmente, buscaram todas as ferramentas para tentar fazer acontecer aulas diferenciadas, em especial na educação infantil. Colorindo, né, buscando, enfeitando mais e mais cada dia. Justamente esse ambiente motivador, inspirador, que chama a atenção. Né? Então, assim, uma das outras metas aí é tornar o ensino em classe mais dinâmico, mais participativo, usar mais as TICs, usar mais as tecnologias de informação e comunicação. Seja através de vídeos, seja através da lousa digital, né, para algumas instituições, né, alguns alunos utilizam o computador, utilizam o tablet ali para as aulas, né? Então, assim, eu até lembrei aqui de um detalhe, pessoal, acredito que seja da época de vocês também, mas não sei se da época de todos, né? Mas, assim, quem aqui lembra, por exemplo, quando a gente ia para a sala de vídeo na escola? Né? A gente estava naquela aula ali, às vezes um pouco mais expositiva, né? Bem mais positiva, mas quando dizia assim, não, a gente vai à sala de vídeo. Olha, eita, hoje a aula é na sala de vídeo, a gente assistiu um filme, a gente assistiu um documentário. Menino, todo mundo ficava feliz. Todo mundo achava que quando Bionara botou aí, era bom, viu? E era bom mesmo, que a gente ficava super animado. A gente vai assistir um filme. Era uma novidade. Era uma novidade que envolvia a tecnologia. Era literalmente uma festa. Né? Quem nunca assistiu aqui Titanic na escola? Né? Quem nunca assistiu a documentários? Quem nunca assistiu a filmes? Eu lembro até hoje de um filme sobre Lampião, que eu assisti na época, sobre o cangaço, que eu nunca mais consegui achar esse filme. Né? Mas eu lembro. Né? Então, a gente achava, era muito bom aquelas atividades, né? que retiravam a gente de sala de aula para ir para a sala de vídeo. Parecia que a gente estava indo no cinema na época. Né? Então, a gente tinha essa coisa, ali já era um protótipo do que nós vemos hoje. Né? Pois não, Maria? Professor, e era uma imagem tão ruim, um som tão ruim, mas era bom demais. Era como se fosse o cinema de hoje, né? Era uma... Eu lembro lá na escola, né, na escola que eu estudei, porque eu estudei da alfabetização ali, do pré-escola até o Fundamental 2 na mesma escola, né? Que na minha época chamava pré-escola para depois ir para a alfabetização. E eu lembro, era uma TV de tubo, né? Era uma TV de tubo, um VHS, né? As fitas, eu lembro das fitas Titanic eram 2 fitas, né? Porque o filme era tão grande que tinha que ser 2 fitas, né? Eu lembro também mas já na frente, né? Já na época do DVD, ter assistido outros filmes também, mas tinha muito disso, né? Era uma imagem ruim, era um som ruim, era uma gravação péssima às vezes, mas aquilo era muito encantador, porque era diferente de tudo que a gente tinha ali. Era diferente da sala de aula expositiva, da sala de aula dos ditados, da sala de aula da leitura, da sala de aula... Mas era muito bom. Né? Então, hoje, né, o que a gente faz? Né? Abre ali e põe os alunos para ver no YouTube. Lá no YouTube tem tudo. Ou eu levo um vídeo num pendrive ali e já ponho aqui, né? Ou é muito mais fácil, né? E talvez o que acontece? Essas coisas mais remotas, né? Para não dizer antigas, tenham perdido um pouco do brilho, porque é o seguinte,
Hoje é muito comum, né? Vocês percebem como é? É muito comum hoje, por exemplo, uma criança, ela, sei lá, ela assiste lá no YouTube e ela sabe que pode achar aquele vídeo no YouTube. O vídeo que você vai passar em aula, em sala, então não tem uma novidade para ela. Não tem uma novidade, não é algo novo. Né? Para a gente, naquela época, alguns anos atrás, né, era tudo muito novo. Ir para a sala de vídeo, porque muita gente nem tinha VHS em casa, mas tinha um VHS na escola. Então lá a gente conseguia assistir aquela fita, né, aquele videocassete, né, do filme, né, que a gente não tinha em casa. Né? Então era algo todo muito novo. Hoje, as experiências, elas estão muito rotineiras, muito monótonas. Né? Então, para o aluno, às vezes, por isso que esse desdobrar por aqui, que muitos de vocês estão trazendo, né? E Marisa trazendo agora também, o professor tem um papel fundamental na construção de novos saberes, né? Adaptar-se a diferentes linguagens, criar oportunidades nas situações educativas, transcendendo a sala de aula. E, justamente, foi o principal desafio, agora durante a pandemia, foi esse transcender a sala de aula, que Marisa está trazendo. Esse transcender, talvez tenha sido porque, assim, talvez alguns de vocês tenham até pensado assim, olha, como não ser mais do mesmo? Como é que eu vou fazer algo diferente do que os outros estão fazendo? Do que eu já faço no dia a dia? É desafiador transcender esse ambiente, sala de aula, para um ambiente digital, para um ambiente ali em que, por exemplo, as pessoas, as crianças em si, alunos, educandos, em casa estão mais confortáveis, estão ali, né, e tem todos os desafios, né, então, por exemplo, essa questão da internet, muitas pessoas não tinham acesso, né, eram alunos que pegavam a internet do vizinho, né, eu lembro de uma experiência, né, de uma aluna que eu tive conhecimento, que ela estudava na calçada, né, ela ia para a calçada para assistir às aulas, para pegar a internet do vizinho, porque ela não tinha internet em casa. Ela para pegar o sinal melhor para assistir às aulas online, ela ia para a calçada, né, e assistir. Então, assim, isso mexe, o quanto isso é como... Lá no início, quando eu falei aqui da emenda da disciplina, a gente falou, é uma transformação social. Isso mexe com as questões sociais também. Né? Porque, assim, muitos alunos, né, quantas pessoas que não tinham um celular ali suficientemente bom para assistir às aulas, né? Talvez alguns alunos iam para casa de um colega para assistir, ia para casa de um parente, né? E aquilo mexe com toda uma questão psicossocial ali, porque a pessoa está em casa, é um fazendo barulho, é a mãe chamando, aquele ambiente familiar que não é um ambiente mais tranquilo de sala de aula, né? Então a gente teve todo, é um desafio muito grande para os profissionais de educação, né? Entender esse contexto geral e, dentro desse contexto, ainda se superar para transcender e dizer, olha, eu vou fazer algo que não é mais do mesmo, né, que deve ser inspirador, motivador, envolver essas tecnologias com os alunos, né, que muitas vezes ali não gostam, acham chato, não estão gostando do que está acontecendo ali, mas que foi necessário para a gente conduzir aquilo que nós fazemos de melhor, que é educar pessoas, né? Então, assim, essas metas da nova educação estão sendo consolidadas, né? Então, por exemplo, aí a gente traz, envolver o aluno no ensino, as tecnologias que os alunos usam ou gostam, né? Tirar o aluno da classe, induzir, treinar e tornar possível e frutífero ali o aprendizado autônomo, porém supervisionado, né? A gente incentiva o aluno a aprender, a se desenvolver, a ler, a estudar, mas ao mesmo tempo nós supervisionamos esse aprendizado. Agora, não mais ali, indo lá na carteira do aluno e dizer assim, olha, faz assim, pense um pouco nisso. Não, agora é através de uma tela. Às vezes a gente nem está vendo o aluno, mas está ali, né? Interagindo, supervisionando esse aprendizado, né? E promover e fomentar a socialização e aprendizado colaborativo, né? Vocês trouxeram aí a questão dos pais, essa socialização com os pais agora, na pandemia, durante a pandemia, teve que ser levada ao máximo, né?
E esse aprendizado colaborativo, ele veio, né, tanto, pessoal, que tivemos uma crescente muito grande, em especial aqui no Brasil, do homeschooling, né, durante a pandemia, né, as pessoas educando em casa, né, o homeschooling não é tão forte assim no Brasil, é muito mais forte em outros países, mas aqui no Brasil nós tivemos uma crescente nesses últimos 2 anos no homeschooling, porque foi questão até necessária em alguns pontos, né? Certo? E a gente cria, pessoal, nesse cenário todo, um novo profissional da educação, né? Que eles vão chamar de lifelong learner, né? É o profissional empreendedor. É aquele profissional que está ali editando vídeos, está montando um cenário para gravar um vídeo para botar lá no Instagram. É um profissional empreendedor que, além dele, ele não investe mais somente naquele conteúdo da sala de aula, mas agora ele investe muito mais naquilo que é externo também. Ele busca ser mais visto, ele busca ser mais exceder, né, e transcender ali, né, como a Marisa trouxe, a sala de aula. É um profissional empreendedor, né? Ele não ensina mais somente para os seus alunos, mas agora ele traz uma contribuição que pode ser para toda a sociedade. Buscando ali não somente o aluno da sua sala de aula, mas levar um pouco de conhecimento, levar um pouco a mais, né, daquilo que eles fazem, daquilo que o profissional faz para o extra-sala. Então, aquele profissional que se dedicou, né, como vocês trouxeram aqui a dificuldade de aprender a editar vídeos, né, montar cenário. Eu vi muitos profissionais da educação fazendo isso, criando um cenário, fazendo uma coisa educativa, fazendo uma coisa mais gamificada e trazendo ali aquele cenário, muitos vencendo os próprios medos de falar para uma rede social, daquele medo, poxa, eu vou falar para muitas pessoas, o que vão achar, mas vencendo essas dificuldades, desenvolvendo novas competências e novas habilidades, né, para se manter nesse meio educacional. Então, é esse novo profissional que se apresenta aí nessa nova educação. Né? Muitos professores, pessoal, agora durante a pandemia, começaram a dar aulas no YouTube, começaram a dar aulas particulares online, né? Se tornaram empreendedores, começaram a criar cursos e vender esses cursos através das redes sociais, utilizando, por exemplo, o marketing digital para isso. Então, muitos profissionais conseguiram pensar fora da caixa e se desenvolver também aí como esse lifelong learning, né, que é o profissional empreendedor, né? Então, além de tudo isso que foi exigido, que era mais padrão, né, para os profissionais, cria-se também um ambiente, um contexto favorável para o surgimento e desenvolvimento de novas competências e habilidades para os profissionais de educação. Certo? Aí vamos lá. Então, assim, também surge aí, né, nesse momento de nova educação, de construção de uma nova educação, digamos assim, as novas formas didático-pedagógicas, né? As metodologias ativas, né? Então, acho que todos vocês aqui já ouviram falar ou já usam metodologias ativas, então a gente vai ter aí uma série de novas formas didático-pedagógicas que foram construídas e surgiram a partir dessa revolução tecnológica. Então, a gente vai ter aí aprendizado baseado em atividades, a gente vai ter o PBL aí, né, que é um dos mais conhecidos, que é aprendizado baseado em problemas, a gente vai ter o aprendizado mediado por computador, né, a gente vai ter as redes assíncronas de aprendizado, né, que hoje fala-se muito, né, com essa questão do EAD, do ensino híbrido, né, que está muito presente, né? Então, um aprendizado síncrono e assíncrono, né? Então, tem atividades que são realizadas de forma síncrona, como nós estamos fazendo agora, mas tem aquelas que são assíncronas também, que não são no tempo real de aula, mas que fazem parte da carga horária. Então, essas redes assíncronas de aprendizado, né?
Então, construcionismo, aprendizado autônomo, aprendizado colaborativo, aprendizado em equipe, aprendizado em serviço, simulações de jogos, que é a gamificação. Não? Então, são todas formas didático-pedagógicas muito utilizadas hoje, que é mais uma coisa que a gente desenvolve, precisa aprender, né? Trazer um pouco mais para a nossa sala de aula e metodologias ativas, pessoal. A gente vai ver aqui na disciplina, vai falar um pouco também de cada uma, né? Falar desse contexto aí que fala o profissional empreendedor, fala-se no professor 2.0, né? Qual é o professor 2.0? É aquele que domina a tecnologia, que faz um bom uso dela, que domina formas didático-pedagógicas atuais, né? E que transcende aí esse universo todo da sala de aula, que tem uma visão empreendedora, desse lifelong learning, né? Certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai ter aqui. Aí, o seguinte, pensa-se aí na chamada também nova sala de aula. O que é a nova sala de aula? É uma sala de aula muito mais conectada, né? Muito mais interativa. É uma nova sala multimídia, não é mais aquela sala de aula que a gente tinha somente ali. A sala de vídeo, ela literalmente deixa de existir, né? Porque a sala de vídeo agora, entre aspas, ela é a própria sala de aula. É lousa digital, é transmissão ao vivo. Vocês veem aqui nessa imagem aqui do lado esquerdo, né? As crianças utilizando o tablet para fazer tarefas de gamificação, né? Então, essa sala de aula é muito mais conectada, muito mais interativa, em que você alinha as práticas que já existem nessa inter-relação com as novas tecnologias, né, com as TICs, e você tem ali uma sala de aula que utiliza a internet, que utiliza tablet, que utiliza computador, que utiliza ali meios digitais, mídias digitais, né, para favorecer ainda mais esse processo de ensino-aprendizagem. Certo? Né? É o seguinte, a gente tem aí, como é que está o uso, né? Como é que a gente pensa aí nessas tecnologias na escola, né? O ensino pelo computador, né? Ele implica que o aluno, através da máquina, possa adquirir conceitos sobre praticamente qualquer domínio. Né? Então, ali a gente tem uma interação do aluno com o professor, com o software, com o computador, e esses quatro aqui interrelacionados. Então, a gente pode aqui, hoje, trabalhar em sala uma pesquisa em tempo real sobre um determinado assunto. Né? E isso chama atenção porque isso me lembra outra coisa, pessoal. Talvez seja da época de vocês também, de alguns. Quem nunca pesquisou aqui no Barça? Né? Quem conhece o Barça? Né? As enciclopédias, né? Que a gente só encontrava, às vezes, ou na biblioteca da escola ou na biblioteca municipal. Então, a gente queria pesquisar sobre alguma coisa de geografia, ia lá na biblioteca, pegava um Barça e fazia a pesquisa lá na biblioteca mesmo, porque você não podia levar para casa. Então, a gente ia pesquisar alguma coisa de matemática que estava lá na enciclopédia. Era tudo registrado nos livros. E as enciclopédias eram a internet de hoje. Era o Google de hoje, eram as enciclopédias antigamente. Todo o conhecimento que tinha sido construído ali, às vezes conhecimentos até que estavam defasados, mas a gente utilizava as enciclopédias, como a Barça, que é uma das mais conhecidas, como conhecimento de causa, como conhecimento que era efetivo naquele momento. Né? Hoje, a gente abre aqui o Google e consegue pesquisar sobre qualquer assunto, seja atual ou do passado. Né? A gente consegue ter acesso imediato. Então, essas tecnologias dentro de sala de aula, elas exigem uma atualização cada vez maior dos professores, porque a gente precisa estar antenado também nessas atualizações, né? De que ali, e hoje a gente consegue, no meio da aula, a gente pede os alunos para fazer uma pesquisa, alguma coisa, vamos pesquisar sobre isso, e a gente precisa estar por dentro dessa pesquisa, de saber o que tem ali, de entender o que aquela tecnologia vai trazer. Né? Então, aluno, professor, o software, o computador, esses quatro interagindo entre si. Certo? Então, a gente tem aí, nós vamos ter o uso progressista das tecnologias na escola, e o que a gente vai ter com esse uso progressista, esse uso
cada vez mais acentuado, né, cada vez mais presente, cada vez mais exigindo, né, que a gente aprenda, desenvolva, né? Então, a gente vai ter as tecnologias ou a tecnologia como uma ferramenta para a construção do conhecimento. Tablets, celulares, computadores, internet, né? Tecnologias como uma ferramenta a mais para a construção do conhecimento. A gente passa aí a conceber muito mais essa concepção construtivista de aprendizagem, aprendizagem por estágios, né? Aprendizagem aí em que coloca o sujeito como autônomo, né? Como vai trazer Piaget, Vygotsky e demais, né? Esse desenvolvimento construtivista, o sujeito como protagonista da própria aprendizagem, né? Como Paulo Freire vai trazer essa ideia também, né? Sujeito como autônomo, sujeito como protagonista ali, né? Que precisa ser incentivado, mas precisa também ser supervisionado, que vai construir o seu aprendizado ali de uma forma construtivista, né? E traz um benefício, né? Que é um espaço para experimentação e desenvolvimento do raciocínio. Então, é um ambiente que propicia essa experimentação, de saber como é, de testar. A gente pode testar para ver se dá certo, né? Para ver como é a adaptabilidade, para ver como é a adaptação, né? Desses alunos, desses educandos ali a esse processo de tecnologia. E esse uso progressista, cada vez mais acentuado, vai propiciar todos esses objetivos e muito mais outros benefícios que a gente pode enxergar com o uso dessas tecnologias. Certo? Aí, né, para a gente finalizar aqui, pessoal, a aula de hoje, nós vamos ter exemplos de recursos digitais para a educação. Então, hoje a gente pode utilizar videoaulas, a gente pode utilizar softwares, a gente pode utilizar jogos, websites, os AVAs, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, objetivos de aprendizagem. Então, assim, existe um mundo, existe um universo digital, um universo tecnológico, certo? Que está a nosso dispor hoje, né? Que nós podemos fazer uso e pensamos, assim, se devemos fazer uso dessas tecnologias, né? Então, a gente pensa nesse panorama todo, né? E aqui na nossa conversa a gente foi recordando algumas coisas, né? E olha a longa caminhada que nós tivemos aí até chegar nessa questão da educação hoje. E o interessante de tudo isso, pessoal, é que, assim, talvez alguns profissionais se sintam, por exemplo, ameaçados com tudo isso que está chegando, né? Mas a figura do professor, do educador, ela não vai deixar de existir. Ela sempre vai ser essencial como um mediador ali, como um supervisor, como um direcionador ali do que vai ser feito. Pois não, Maria? Professor, eu vou precisar sair da aula porque uma abelha picou minha filha e eu vou ter que levar ela no hospital agora, viu? Certo, não, tudo bem. Eu já estou encerrando aqui, viu? Hoje a aula vai ser um pouquinho Ela mais está com o curta. corpo todo vermelho, eu vou ter que sair, viu? Tá bom, então. Tá. Obrigada. Corra aí que eu sei que é alergia, viu? Tá. Então, pessoal, a gente tem aí essa questão, né, de muitas ferramentas disponíveis. O uso de todas essas ferramentas, o uso dessas novidades, né, que parecem ser estranhas, que parecem que muita coisa vai substituir a gente, né, mas o professor ele sempre vai existir. É um profissional que sempre vai estar presente, que vai ser necessário, que vai ser fundamental, porque tudo isso aí você vai precisar de alguém para ensinar e aprender, né? Então, alguém que vai direcionar esse ensinamento, que vai direcionar esse conhecimento, né? Então, durante as próximas aulas, né, a gente vai ver um pouquinho disso, a gente vai falar de metodologias ativas, a gente vai falar dessas ferramentas, desses recursos digitais, né, pensar até numa parte mais prática, como a gente pode utilizar isso, e eu vou trazer, de repente, algumas ferramentas para apresentar para vocês, tá? E hoje, pessoal, seria esse momento mais básico, esse momento mais rápido mesmo, só para a gente fazer uma breve introdução da disciplina. Eu vou deixar um material lá para vocês no grupo,
direcionar alguns vídeos, né, algum material para vocês irem interagindo um pouco também. E queria reforçar com vocês a questão lá do questionário, né, do formuláriozinho que eu mandei lá lá no Google Forms, para a gente entender um pouco, eu entender um pouco da demanda de vocês e preparar as próximas 2 aulas também com base no que vocês querem aí trazer para a gente produzir o conteúdo da aula, tá bom? Certo? Então, avisos finais, tá? Quem não entrou no grupo, entra ainda. Quem viu que o colega não entrou, chama e pede para entrar no grupo, tá? Quem não registrou a aula ainda, pessoal, entra lá no formulário, registra com o nome, data e a pós que vocês fazem, certo? E vocês também respondam lá o questionário para a gente poder direcionar as próximas aulas, tá bom? Então, eu queria desejar um bom descanso para vocês, tá? E próxima terça-feira a gente se encontra por aqui novamente. Eu estou lá pelo grupo. Quiserem contribuir com algo, a gente vai girando também uma discussão lá no grupo, tá bom? Certo? Professor, mande um formulário novamente no grupo, porque eu entrei agora há pouco tempo. Pronto, tá, eu mando sim, A título de informação, ele está lá na descrição do grupo, viu? Eu só vou poder preencher esse formulário em casa, viu? Que eu estou na escola. Não, tudo bem. Lembre de registrar a chamada e... Eu vi aqui agora, tá na descrição do grupo já. Pronto, tá na descrição, viu? Pessoal, até mais, viu? Boa noite para vocês, um bom descanso e até terça-feira, tá? Nicola, Tchau. Nicola. Pronto, faça isso, Serginho, para ver se dá certo. Cadê a cola? Já foi. Eu tenho que preencher um formulário, mas só quando chegar.